Olá, queridos amigos da Vinha do Senhor. Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê equilíbrio, nesse período em que todos nós, toda a humanidade, está reclusa, confinada nas suas casas, onde este momento de pandemia nós estamos necessitando fazer reflexões sobre o que a vida está a nos exigir. Então, essa palestra é gravada, mas não poderia deixar de me referir aos 83 anos desta importante instituição, a Vinha do Senhor, que durante todos esses anos vem desenvolvendo com as lutas que nós conhecemos bem de perto, as lutas de manutenção das suas atividades, de agregação dos seus trabalhadores e de divulgação da doutrina espírita, não só pela fala, pela palavra, mas também pelos atos, pelas atividades, pelos gestos que demonstram, sem equívoco, a fibra moral dos seus trabalhadores. Então, parabéns a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados que efetivamente coordenam os trabalhos, eles que orientam as tarefas, que de algum modo vão guiando e intuindo a direção da casa, os seus trabalhadores, na realização das suas tarefas. Deus abençoe a todos vocês, dê sempre bom ânimo para prosseguirem realizando as suas atividades. Eu queria também homenagear com essa palestra de aniversário um trabalhador muito especial da casa, que foi Jorge, mais conhecido como Seu Jorge, todo mundo, Seu Jorge, que foi uma pessoa muito, muito, muito especial, que desencarnou recentemente, mas alguém muito especial, muito amigo, muito dinâmico, muito autêntico, um trabalhador ali bem centrado das tarefas que tinha que desenvolver, da seriedade com que tinha que desenvolver as suas tarefas, a sua dedicação, a sua abnegação para com o trabalho que realizava, mostrava a sua indignação também quando deveria demonstrar, é natural, e isso é parte da autenticidade que todos nós devemos trabalhar. É claro que nos indignarmos às vezes com algumas situações que possam ocorrer dentro da casa espírita ou até na sociedade, é até um dever nosso fazer isso. É claro que não devemos fazer isso de forma agressiva, de forma ofensiva. Não temos esse direito, não é? Mas Jorge era aquela figura assim muito, muito, muito especial, muito legal. Quando eu chegava, antes da palestra, normalmente a gente ficava ali assim, uns 15, 20 minutos conversando antes, e ele tinha aquelas tiradas interessantes, parecia que ele ficava refletindo sobre algumas coisas assim muito tempo, e aí a gente começava a conversar sobre doutrina espírita, sobre algumas ocorrências, sobre algumas interpretações, de algumas passagens. Ele trazia muita coisa da vida de Jesus, e a gente perguntava, poxa, Oscar, você acha o que é disso? Você acha o que é disso? E tal. A gente conversava bastante sobre esses temas espíritas, e temas do Evangelho, fazendo sempre uma ponte, uma associação
com a vida, né, cotidiana, a vida comum, né, o dia a dia nosso e tudo que, do ponto de vista moral, o Evangelho nos apresentava para nós nos encaminharmos de um modo melhor nas nossas decisões, né? Então Jorge era aquela figura assim, muito especial mesmo. Eu me recordo de um episódio muito interessante com ele, porque foi muito interessante aquilo. Eu achei que ele tinha umas sacadas assim muito legais, né? E um dia nós estávamos conversando e ele, eu não me lembro bem, já tem muitos anos, eu não me lembro bem assim, exatamente o tema, mas nós falávamos das pessoas que chegavam na casa e ele fazia o atendimento, né? Assim, uma espécie de atendimento fraterno. Né? E ele conversava com as pessoas e ouvia a pessoa, ela dizia das suas dificuldades, enfim, né? Dos seus dramas, aquilo que ela estava experienciando naquele momento. E ele sempre me dizia uma coisa, acho que as pessoas, muitas, não querem ajuda. Não querem ajuda. Né? Muitas querem a solução dos seus problemas. Só que a solução dos problemas, quando você vem à casa espírita para receber orientação espírita, a solução do problema é o estudo. Olha aí. Eu digo às pessoas, é o estudo. Você precisa estudar, né? Você precisa estudar-se a si mesmo. Aí, autoconhecimento, né? Questão 919 e 919, letra A, do Livro dos Espíritos, que vai falar lá do autoconhecimento, como uma ferramenta importante dentro desse processo de crescimento, né? Dentro do processo de crescimento. Então, ele falava disso. Aí ele me dizia assim, uma coisa muito que eu nunca esqueci essa frase dele. Eu achei essa frase sensacional. Né? As pessoas chegavam com as suas crises, com os seus problemas, com as suas depressões, muitas vezes, né? Já quadros de conflitos muito graves, etc. Aí ele dizia assim, Oscar, eu vou lhe dizer uma coisa. Quem não compra livro, compra remédio. Aí eu fiquei analisando aquela frase e disse, poxa, Jorge, que coisa interessante isso que você está dizendo. E é verdade mesmo. Quem não compra livro, compra remédio. Ou seja, quem não se instrui, né? Quem não estuda, quem não procura conhecer o mecanismo pelos quais as coisas acontecem, né? Em si mesmos ou na vida em geral. E a doutrina espírita proporciona muito isso. Né? Então eu fiquei com essa frase muito tempo, em algumas palestras, às vezes, eu até falava sobre isso. Gente, um grande amigo meu me disse isso, quem não compra livro, compra remédio. E tal. Aí eu estava sempre conversando com ele. Então, essa palestra também vai muito em homenagem a esse querido amigo, essa figura especialíssima que é Jorge, né? Que ele esteja em paz no mundo espiritual, né? Que os bons espíritos estejam com ele que tem também, naturalmente, os seus méritos, e foi muito bem recebido pela espiritualidade amiga, com a qual, inclusive, ele já trabalhava. Uma outra figura importante, aí eu queria parabenizar todos os trabalhadores da Vinha do Senhor, na figura de Ramon, né? Esse amigo também especialíssimo, né? Um cara super legal, jovial, né? Ramon tem essa característica, ele é muito jovial, né? Tem sempre uma conduta jovem, uma conduta aberta, uma conduta de observação, de análise, de estudo, de reflexão, está sempre centrado nos pontos, nos temas e naquilo que interessa, porque a gente desperdiça muito tempo com coisas que não interessam, mas ele está sempre focado naquilo que interessa. E foi uma outra figura também que eu conheci Ramon num episódio muito interessante. Nós estávamos participando de uma feira espírita, né, aqui em Salvador, há muitos anos. Isso deve ter lá algo em torno de uns 25 anos, ou mais um pouquinho, alguma coisa assim. Acho que mais um pouquinho até.
ali no passeio público, próximo ao Campo Grande, né? Então, as casas se inscreviam, as casas espíritas, e levavam seus produtos para vender, né? Artesanato, quadros, livros, enfim, o que você quisesse vender. Foram alguns dias, me parece que um fim de semana, acho que sexta, sábado e domingo, me parece que teve essa feira. E aí a barraca do Vinho do Senhor estava próximo da barraca da Seta, que é a casa em que eu trabalho, né? E aí estávamos lá, um pede uma coisa ao outro, você tem uma tesoura aí, você tem não sei o quê. Aí eu conheci Ramon ali nesse movimento ali assim, né? E aí Ramon virou para mim e falou assim, você faz palestra? Aí eu disse assim, não faço não, eu falo um pouco lá na casa em que eu trabalho, aqui na Seta e tal, mas eu sou mais um palestrante assim, interno da casa. Eu estou começando nessa atividade de palestra ainda e tal. Ele falou assim, não, mas você vai fazer uma palestra para a gente lá no centro. Eu disse, não, mas o senhor não entendeu, seu Ramon, eu não faço para... Não, mas você vai fazer. Nós vamos esperar você lá, vamos marcar aqui a data e tal. Aí eu falei, bom, tudo bem, mas eu estou assim, já avisando que eu não sou um palestrante, eu estou começando nessa atividade e tal. Não, mas você vai fazer lá para a gente. E vou lhe dar logo o seu tema. Um tema fácil e tal, para você falar. Ah, pois não, me deu um tema mais fácil, assim, porque você sabe que estou começando com essa questão de palestra. Você vai falar sobre o Sermão da Montanha. Eu anotei o tema, né? Tá, tudo bem, mas eu não tinha assim, muita noção do que era o Sermão da Montanha. Claro, já tinha visto o sermão, lido o sermão, mas eu não sabia que o sermão guardava tanta profundidade. Né? Eu não sabia disso. Aí, quando eu comecei a estudar para o sermão, a palestra são uns 30 dias, 40 dias depois, aí eu digo, não, eu tenho que estudar isso aqui todo dia, porque é muita responsabilidade falar sobre o Sermão da Montanha, é muito extenso. Ele tem muitas nuances, tem muitos detalhes, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Aí, na verdade, eu preparei um roteiro, né? Tive que preparar um roteiro daqueles bem, assim, bem caprichados, né? Porque falar do sermão é muita responsabilidade, porque é o discurso do mestre, né? Quando ele apresenta os caminhos para o nosso crescimento espiritual. E quando eu identifiquei isso, depois eu falei com o amor de Guerra, você me deu um temazinho bonzinho para quem está começando, né? Sermão da Montanha. E aí começamos a nossa amizade e ficamos assim, pessoas bastante ligadas, né? E havia o Jorge também, estávamos todos juntos ali, também com as outras pessoas do centro, onde eu conheci Glória Pita também, né? Enfim, os trabalhadores da casa, e nós fomos ali desenvolvendo a nossa amizade e os nossos trabalhos. Então é isso. É uma casa onde eu tenho grandes lembranças, uma casa que tem a consistência do seu trabalho por si mesma e faz mais um ano de vida. E que Deus abençoe a todos vocês, dê sempre estímulo para o trabalho e que vocês sempre cresçam, fazendo essa união entre a teoria espírita, né, a tese espírita e o trabalho efetivo dentro da casa espírita. Né? Então é isso aí que faz a gente crescer e se desenvolver. Bom, após essa introdução longa, né? Ficou longa, né? Após essa introdução longa, eu queria dizer que o nosso tema da noite de hoje é leis morais da vida. Tá certo? E eu vou fazer uma abordagem sobre as leis morais da vida, uma abordagem rápida, né? Porque o tema é bem amplo, o tema é muito amplo. Kardec vai condensar as leis morais da vida no Livro dos Espíritos, na parte 3 da obra. Então, a parte 3 toda da obra, ela é dedicada às leis morais da vida, tá certo? Então, da questão 614 à questão 892. Depois, você vai encontrar ainda no livro 3 um outro item, outro estudo que Kardec faz sobre a perfeição moral, onde ele vai falar efetivamente de como essa perfeição moral se dá. Né? Ele faz um arremate
dessa perfeição, como ela vai se estabelecer, e são questões bastante interessantes. Né? Mas, enfim, então, a lei básica, a lei essencial, o maior mandamento da lei, como Jesus foi interrogado, é o amor. Né? A maior lei, a lei de todas as leis, é o amor. Então, Jesus é interrogado: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E ele vai dizer: ama a Deus de todo o teu espírito, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Olha aí. Este é o primeiro e o maior mandamento. O primeiro, porque é aquilo que a gente tem que fazer primeiramente, antes de qualquer coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso espírito, né? De nossa alma. Amar com a alma, né? Quando você ama com a alma, é o amor na sua intensidade máxima. De todo o seu coração, significa dizer de todas as suas forças, com toda a sua vida. Coração é o órgão que representa a vida, né? E o amor está ligado ao coração. Quando se fala em amor, se vem logo a figura do coração, porque se vem a ideia da própria vida. E de todo o teu entendimento, ou seja, uma compreensão intelectiva, uma compreensão no nível da razão. Aí é o primeiro e o maior mandamento. E eis um segundo que se assemelha ao primeiro. Ama ao próximo como você se ama. Aí está toda a lei, ó, como Jesus fala, toda a lei e os profetas. Então, quando Kardec ele faz a divisão da lei em 10, nós vamos ver aqui muito rapidamente isso aqui, né? Ele, na verdade, está fazendo uma divisão, porém, a lei central, a lei das leis, o conteúdo essencial que tem que haver em todas elas, a movimentação de todas elas é a movimentação de integração. Né? Porque amar é integrar, é integrar-se. Né? É integrar, é integrar-se. Por isso, quando se fala em amar, se fala em incluir. Se você diz que ama alguém, mas não inclui essa pessoa no seu mundo emocional, na sua vida, não há amor. Vamos ver isso aí na frente, falando um pouquinho das outras leis. Então, Kardec ele vai apresentar no livro 3, juntamente com os espíritos, né, traduzindo, decodificando, compilando aquilo que os espíritos trouxe e os espíritos apresentaram, essas leis. A lei, porém a lei decodificada, a lei fracionada, para fins de um entendimento melhor, já que o Espiritismo vem atender essencialmente ou especialmente aos campos da razão. Porque do amor, como a emoção central, a emoção de base, Jesus já havia falado. Então vamos ver como o psiquismo, como a razão pode encaminhar o amor. Para dar ao amor um sentido maior, uma abrangência maior, uma efetividade maior. Para que ele possa, conciliado com a razão, provocar a união. Né? Promover a unidade com Deus. Por isso que na questão 614, que é a primeira questão que abre o estudo das leis morais, os espíritos vão dizer a Kardec, a observação das leis morais é que vão fazer com que o homem encontre a felicidade. Só a felicidade cumprindo a lei. É isso? E a lei é a expressão
da vontade de Deus. É como se para que conhecêssemos Deus, nós também, assim querendo, nós nos movimentássemos no sentido de conhecer a lei. Olha aí. Então, amigos, por exemplo, Kardec vai abrir com a primeira lei, a lei de adoração. E aí os espíritos vão dizer, para adorar a Deus, né? Para adorar a Deus. E aí lei, a gente precisa interpretar a lei nesse sentido de daquilo que está em todo lugar, em toda parte. É lei, porque está em toda parte. Congresso Nacional Brasileiro, né, acabou de votar uma lei que vai ser sancionada pelo presidente da República. Essa lei terá vigência, ou seja, os seus efeitos vão se projetar sobre todo o território nacional, ou seja, sobre todo o Brasil. É chamada lei federal, né? Então vai se derramar sobre todo o Brasil. Então, para onde você for, você está no Amazonas, foi para o Rio Grande do Sul, você vai chegar lá e vai encontrar essa lei, a vigência dela. A mesma coisa são as leis que regem a vida. Onde você for na vida, amigo, a lei está lá. Não adianta você fugir, correr, esquecer, né? Fazer que esqueceu. Se você fizer que esqueceu, a consciência lhe lembra. Por isso que Kardec pergunta, né? Questão 621. Onde estão escritas essas leis? Aí os espíritos respondem, na consciência. Há como o indivíduo se afastar da própria consciência? Impossível. Veja se Deus ia dar esse vacilo, né? Vou criar uma lei e deixar que os caras violem. Não, meu amigo. Está na consciência. Onde nós estivermos, a lei estará conosco. Não temos muito para onde ir. E para sermos felizes, precisamos nos ajustar com a lei. Se usa muito a expressão resgatar, né? Mas um ajuste, né? Promover os processos de reparação. Está lá, Código Penal da Vida Futura. Nós vamos encontrar 33 itens que Kardec vai fazer uma abordagem muito interessante já na obra O Céu e o Inferno. Então lá nós vamos perceber por onde a gente se movimentar, a lei incide, a lei opera, a lei atua. E no final vamos descobrir mesmo que quando nós compreendemos a lei, nós vamos perceber assim, poxa, agora eu sou mais feliz, porque eu compreendi a lei. Eu procuro agir e atuar conforme a lei. Isso dá paz de consciência. Único fator que pode proporcionar a paz real. Então, quando falamos, voltando, lei de adoração, nós estamos querendo dizer a lei que faz com que o espírito adore a Deus. Adorar, os espíritos dizem, é elevar o pensamento a Deus. É querer estar com Ele. Olha aí. É querer estar com Ele. Né? Querer estar com Ele. Mas isso é uma mera elevação de pensamento? Não. É também. É você entregar-se a Deus. Né? Questão 659 do Livro dos Espíritos, aí na Lei de Adoração. Podem lá ler. Kardec pergunta o que se pode fazer na prece, né, na oração, que é o caminho sempre ensinado pelas tradições religiosas dessa nossa relação com Deus. Aí está lá. 3 coisas se podem fazer com a oração. Né? Pode-se louvar a Deus, ou seja, ingressar nesse estado íntimo com Deus, como Jesus se refere no Sermão da Montanha. Quando fores orar,
recolhe-te no teu quarto, que teu Pai que vem em secreto, porque Deus já está em nós, que vem em secreto, te recompensará. Olha aí, te recompensará. Essa recompensa é quando nós ingressamos nesse nosso estado de espírito mais íntimo e este nível de profundidade que é o reino dos céus começa a apresentar para todos nós as belezas de quem é portador. Aí nós ficamos extasiados. A oração nos conduz para um estado de êxtase. Quando essa oração é de coração. Não é aquelas palavrazinhas que a gente fala e fica aguardando a resolução dos nossos problemas, né? Mas é isto. Então, louvar, olha aí, que é esse momento, essa condição espiritual muito especial. Pedir, que significa não só verbalizar, Deus, eu quero isso, eu preciso disso, mas pedir é, antes de tudo, mudar. Pedir é, antes de tudo, mudar. Porque nós ficamos no mesmo ponto, esperando que Deus venha resolver os nossos problemas. Como o pai, como a nossa mãe, que nós ficamos pedindo para resolver os problemas. Mas pedir, do ponto de vista profundo, a que se referem os espíritos, é mudar. Se mudamos, percebemos, vemos, nos deslocamos. Não é? E o terceiro ponto, na questão 659, é agradecer. Mas vocês acham que agradecer é só, oh Deus, obrigado por tudo que eu recebi, por todas as coisas que me chegaram, muito obrigado. Não. Agradecer é repartir aquilo que se recebeu na oração. São todos os recursos que nós recebemos. É a beleza do reino que nos engrandeceu. É a movimentação evolutiva que fizemos. Já podemos repartir. Isso é agradecer legitimamente. Portanto, adorar a Deus é repartir. Aí Deus fica alegre, porque Ele nos concedeu e nós multiplicamos. Está lá a parábola dos talentos. E tudo isso promove a nossa integração com Deus. Amamos a Deus. É isso que é amar a Deus. Percebê-lo e amar o outro, repartir com o outro. Olha aí. Processos de integração, processos de inclusão. Vê se não é o mandamento maior. Lei do trabalho. O que é o trabalho? Os espíritos dizem. Trabalho é toda ocupação útil. Mas o que é uma ocupação útil? O que é uma ocupação útil? Ocupação útil é toda ocupação que promova transformação moral. Mesmo os trabalhos materiais que promovem o bem-estar material de alguém, etc, etc. Mesmo fazendo isto, e apenas isto, você estará promovendo a transformação moral sua, que está trabalhando, tirando as matrizes da preguiça, muito comuns em nós, e trabalhando também o outro. Porque o outro dirá, alguém promoveu esse bem-estar para mim. Ele vai ter um ganho moral. Ele vai detectar. Pode levar anos até, né? Há pessoas que só vão detectar isso muitos anos depois. Porque estão muito ainda no campo sensório, nos prazeres, não vão detectar muito isso. Então, trabalho é toda ocupação útil. É toda ocupação que favoreça o outro. E que favoreça ao próprio indivíduo que trabalha. E isto é integração, inclusão, é amor. Olha a lei de amor no trabalho.
Lei do progresso. Eu costumo dizer que progredir é dar um passo além, um passo a mais para o encontro com Deus. Claro que progredir, os espíritos vão no livro dos espíritos fazer toda aquela abordagem belíssima de profundidade. Aqui é uma mera abordagem simples que nós estamos fazendo. Né? Porque progredir é todo o movimento de eliminação de imperfeições que o espírito faz, né? Na sua trajetória de desenvolvimento. Eliminar imperfeições e desenvolver potencialidades. Então, notem que é um processo misto. Né? Nós vamos eliminando as imperfeições e vamos desenvolvendo as potencialidades. E aí vamos vendo diferente, vendo a vida diferente, fazendo novas percepções, novas constatações. E vamos nos aproximando de Deus, nos integrando à vida. Integrando-nos à lei. Porque ela vai conduzindo, ela vai guiando, ela vai levando. Todas as vezes que nós violamos a lei, a consciência aponta. Se violou aí, meu amigo. Você está saindo da rota de crescimento. Então, o trabalho é tudo. Sem trabalho não nos movimentaríamos, não seríamos úteis. Não perceberíamos o que está por fazer e as capacidades de que somos portadores para desenvolver. Olha o processo de integração. Lei de reprodução. Trabalho, progresso, reprodução. A reprodução é aquela lei que é responsável por determinados impulsos internos, onde os espíritos, já nos corpos físicos, eles têm ativados os seus hormônios para se encontrarem. Olha as relações estabelecendo, os vínculos. Né? Para daí, por esse impulso natural, promover o nascimento, a criação de corpos para o nascimento de outros espíritos, não renascimento, a reencarnação. Isso é uma lei. Depois os espíritos, que depois de juntos, de unidos, pelos primeiros impulsos, às vezes corporais, porque às vezes os primeiros impulsos já são mesmo impulsos morais, espíritos mais sutilizados nas suas buscas, né? Mas que não revogam, né? Não derrogam a manifestação das leis corporais para a atração, para o encontro, né? Para a procriação e para o prazer mesmo físico desse encontro. Né? Olha aí. É mais uma expressão da lei de amor. Porque a inclusão, porque a ligação, porque a união. Vejam, a família. A família vem na base instintiva, no nível corporal, da movimentação da lei de reprodução. Lei de conservação e de destruição. Vou abordar as duas juntas para fazer uma síntese bem rapidinha delas. A conservação vem bem naquela base dos instintos, né, que o espírito passa a ter ativados quando ele está no corpo físico. Mas esses instintos já estão formados quando ele já vem transitando pelos níveis inferiores da criação. E em especial, e de modo mais efetivo, quando ele está no reino animal. Quando ele começa as suas experiências no reino hominal, o que é que acontece? Essa instintividade é ativada. Ou seja, ele precisa de um automatismo, porque os instintos são basicamente isso. É uma inteligência rudimentar, como os espíritos respondem a Kardec, na base de automatismos, ou seja, são automatismos necessários para que o espírito mantenha-se agarrado à vida física, queira a vida física, lute pela vida física. Porque ele tem uma tarefa para realizar naquele curto espaço de tempo que é a encarnação. Ele precisa viver, ele precisa ter forças, né? Quereres para viver.
E os instintos vão dar isso a ele. Não é? Uma lei muito bem abordada, com vários detalhezinhos, merece um estudo muito profundo. Nós vamos encontrar ali bem a base mesmo do interesse pelas coisas corporais. Que quando esses interesses excedem o necessário, tornam-se paixões, geram apegos. E aí é outra luta para a gente se desapegar. Mas para nos desapegarmos, vem o quê? A lei de destruição. Olha aí como há um perfeito equilíbrio do amor. É preciso que as coisas materiais se destruam, que os corpos percam fluido vital, percam energia ao longo da vida, para que o espírito comece a se desgarrar aos poucos do corpo físico, até ocorrer o fenômeno do desligamento total, que é a morte. Tudo isso é lei. Há, aparentemente, um embate entre essas duas leis, conservação e destruição. Mas não há um embate. Há uma harmonização entre elas. Né? Note aí. É preciso estar na vida, porque há tarefas para o espírito, que ele precisa desenvolver encarnado, mas é necessário também que as coisas comecem físicas, o mundo da forma, comece a se dissolver, a terminar, a acabar. Nós vemos as coisas acabarem. Uma casa acaba, um carro acaba, uma roupa acaba, né? O corpo vai perdendo fluido também, vai perdendo as suas formas belas na nossa fase mais jovial, né? mais inicial da nossa trajetória no corpo. Mas é preciso acabar. Já imaginou se não morrêssemos? Poderíamos dizer, eu estou bem, eu tenho 2, 3 mil anos. Por isso existe uma lei que vela pela extinção. Porque dizem os espíritos, da extinção das coisas materiais, vai ocorrer no espírito a renovação. Porque ele vai perceber tudo sob uma outra ótica. Vai renovar o seu pensamento, renovar os seus sentimentos. É uma renovação. Melhor seria a lei de renovação. Né? Então há todo esse processo também transformador. Quando há essa perda, né, das coisas materiais, há também uma transformação dentro disso. Lei de igualdade, uma outra lei aí, e nós vamos percebendo como Kardec vai trazendo, os espíritos vão enriquecendo a nossa elucidação sobre as leis. Lei de igualdade, que é a lei onde vai dizer que todos têm a mesma oportunidade. Né? Todos nascem simples e ignorantes, mas com uma tendência. Né? Qual é essa tendência? A tendência para o encontro com Deus. Lembra um pouco a questão 115, né? Do Livro dos Espíritos. Né? Kardec pergunta, dos espíritos, uns são criados bons e outros maus? Aí os espíritos respondem a Kardec, não. Todos são criados simples e ignorantes, mas com uma tarefa, que é a tarefa do seu próprio desenvolvimento. Né? Então, claro que essa questão 115, ela não está no capítulo das leis morais, mas ela está no contexto de toda a obra, e toda a obra tem a ver com as leis morais, né? Toda a obra tem a ver com as leis morais, porque é a própria lei da vida. É a lei da vida. E o mais interessante na lei de igualdade é quando os espíritos começam a explicar que, apesar da igualdade, mas essa igualdade é a igualdade de criação, é a igualdade de origem, simples e ignorantes, e igualdade de oportunidades para haver os desenvolvimentos, porque o espírito precisa das experiências corporais, para nas experiências ele começar a desenvolver as suas forças e realizar o seu aprimoramento. Né? Então, nesse sentido, é que eles vão tratar a lei de igualdade de um outro aspecto muito interessante, que passa às vezes até um pouco desapercebido, que é o seguinte, os espíritos eles vão recebendo durante a encarnação, eles vão recebendo talentos, recursos, capacidades, habilidades diferentes uns dos outros. Olha aí que coisa interessante.
E é verdade. A gente olha para uma pessoa, poxa, mas essa pessoa canta muito bem, eu não canto nada. O outro, poxa, mas essa pessoa tem este dom, este talento, este recurso. Se é um recurso desenvolvido, que o Espírito já vem fazendo em outras vidas, aquilo é aprimorado, é destacado. Existem determinadas programações da encarnação para ele ser colhido em determinado momento, para que ele possa, então, atuar em um ponto mais destacado dentro da sociedade. Então, temos cantores que cantam para o mundo inteiro. Mas existem outros grandes cantores na sociedade? Existem. Existem outros grandes atores? Existem. Existem outros grandes jogadores? Existem. Mas não estava exatamente dentro do projeto dele desenvolver aquilo naquela encarnação. Ele traz, às vezes, essa habilidade de outras, recursos que ele já tinha e já arquivou. Mas hoje ele tem outras. Mas notem que, apesar dessa igualdade, há uma diversidade para que aquilo que um tenha pouco, aquele que tenha mais possa suprir. Por mais que alguém tenha um grande talento, terá sempre muitas necessidades. Necessitará de outros talentos. Veja as pessoas que cozinham bem, um tempero excelente. Meu tempero é horrível. Mas esses que têm um tempero excelente, você vai ali atrás daquela pessoa. Os grandes professores, olha os grandes mestres. Há pessoas que têm muito conhecimento. Não resta dúvida. Estudaram muito, leem muito, mas falta a alma do professor a elas. É diferente. É uma habilidade diferente. Então, na verdade, quando nós precisamos uns dos outros, vem a outra lei. Olha como essas leis estão todas interligadas. Que lei? De sociedade. O que é a lei de sociedade? É a lei que estabelece que todos nós precisamos viver juntos uns dos outros, para juntos darmos segurança mútua uns aos outros, suporte mútuo uns aos outros, ajudarmos-nos mutuamente com os talentos que temos. Olha aí. Com os talentos que nós temos. Então, nós vamos, dentro da lei de sociedade, promovendo uma troca. Olha aí. Quando as pessoas se relacionam, elas promovem trocas de conhecimento, trocas de emoções, trocas de energias. Há pessoas que se sustentam e se restabelecem trocando energias com outras. Uns, às vezes, saem bem debilitados. Acabou, já quando eu encontro fulano, meu Deus do céu, acaba a minha energia. Mas eu gosto muito de fulano, eu quero estar sempre ali, quero estar sempre disponibilizando o que eu puder para ele, para ela, enfim. Seguindo, porque há um instinto gregário. Ninguém vive só. Os que vivem só estão assim por determinados distúrbios do seu psiquismo. Estão fazendo esforço muito grande para não estar com os outros. São também o resultado de algumas psicopatologias. Né? São violações graves à lei de amor e que vão conduzir o indivíduo para determinados estados de alienação ou de isolamento e até de loucura. Mas isso é para um outro dia, né? Falar sobre as personalidades mórbidas. Isso é assunto para um outro dia. Então é isto, a lei de sociedade. Notem como essas leis todas estão ligadas à lei de amor, porque todas elas fazem uma confluência para um ponto comum, Deus. É um movimento do nosso inconsciente. É uma ordem do nosso inconsciente. Buscar Deus. Que filho não quer conhecer o seu pai. Ora, se entre os humanos é assim, também entre o Espírito e o seu Criador. Inconscientemente queremos isto. As religiões vão explicar um de uma forma, outro de outra. Mas independentemente das religiões, temos um sentimento de profundidade que se chama religiosidade. Joana de Ângeles tem uma página belíssima no livro Triunfo Pessoal, no final da obra,
acho que é o último capítulo até, que Joana vai falar sobre a reintegração na religiosidade. Lindíssimo capítulo. Perfeito. Perfeito. Então, são essas leis. A lei de liberdade. Olha aí. Lei de liberdade. Que lei tem mais a ver com amor do que a liberdade? Nenhum. A liberdade é a liberdade. Quando nós queremos, quando deixamos uma pessoa livre, o fazemos porque amamos a pessoa. Permitir que a pessoa seja aquela pessoa que ela efetivamente é, ou a pessoa que ela quer ser. Ela pode até estar equivocada quanto à percepção da sua profundidade, da sua individualidade. Ela talvez não tenha feito o processo de ingressar em si mesma para observar a sua individualidade, mas não cabe a você limitá-la nisso. Que aí é o julgamento. Olha o julgamento. O julgamento é o aprisionamento de alguém no modelo que você criou. O modelo que criamos é o modelo que aprisionamos as pessoas. Não se encaixou, eu julgo. E aí eu me livro da pessoa. Não atendo, não isso, não aquilo, porque ela não se encaixa no modelo. Né? Faço censuras. Por isso Jesus se refere, né? Não julgueis. Não julgueis. E aí ele ainda diz mais, não julgueis. Porque com a mesma medida com que medirdes, já que são medidas que temos no julgamento, né? Com a mesma medida com que medirdes, serás medido. Criamos um modelo, que é a limitação da nossa percepção de amar e da liberdade do outro, e a nossa, tanto que há pessoas que se culpam muito, porque violaram a lei. Que lei? A lei que elas criaram. Claro que existe a lei moral internamente, mas Deus, dentro desse campo da sua lei, ele criou a lei de justiça. Olha a outra lei aí. Que é a lei de justiça? A lei da oportunidade. Dizer justiça é dizer oportunidade. O justo é o que dá oportunidade. Tanto sim que Jesus diz, não sairás da terra sem que pague o último centavo. Ou seja, é possível pagar. É possível pagar. Então, se é possível pagar, é possível ressarcir. É uma oportunidade. Então, eu posso ressarcir. Então, não posso me culpar. Devo compreender o erro que pratiquei, me arrependo dele e tenho que ressarcir. Lei de justiça. Amor e caridade, que é a última lei. Lei de justiça, amor e caridade. O amor como esse ponto central de tudo que estamos vendo, esta ligação total, esse impulso que Deus dá à sua criação para a unidade com Ele, é o amor, é esse caminhar, é esse deslocar-se, né? À medida que nós nos deslocamos para Deus, é à medida que vai ficando mais claro esse caminho, esse deslocamento, até chegarmos em Deus, que é a luz total, é o foco total. Nós temos um Cristo por nós, Jesus, que é esse caminho para essa unidade, para este encontro com Deus, através da caridade. Lei de justiça, amor e caridade. A caridade é o ato concreto de amar, de uma forma desinteressada. Aí nós estamos falando do amor pleno em nós, né? Do amor vívido, pleno em nós, é a caridade. Olha aí como Jesus fala da caridade. Não saiba a tua mão esquerda o que dá a tua mão direita. Notem que ele não está falando para que as pessoas vejam o que você dá. Não. Ele está falando de você, porque as duas mãos
pertence ao mesmo corpo. Pertence à mesma pessoa. Ele não está falando de ninguém. Ele está falando, não saiba a tua mão esquerda, que é sua, o que dá a tua mão direita. Ou seja, não seja você aquele que sabe, de modo interessado, de modo a se autoexaltar a si mesmo, pela caridade que realiza. Porque, na verdade, nós somos o fruto deste impulso inicial dado por Deus, que nós chamamos amor. Então, tudo que fazemos, fazemos para Deus. Tudo que fazemos, fazemos com Deus. Jesus, né? Jesus diz isso. Não sou eu quem faz, olha como ele fala. Mas é o Pai que faz através de mim. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões sobre as leis morais da vida. São lindíssimas, são muito profundas. Aqui é uma breve abordagem, rápida abordagem, nessa conexão com a matriz central da lei, que é o comando maior da lei, que é o amor. Muita paz a todos, parabéns aos nossos amigos do Centro Espírita Vinha do Senhor. Muita paz a todos.